Questão 8, vamos ver aqui. A questão 8 tem aqui um blá blá blá, né? Então, lembrando, o que é blá blá blá? É um texto que tem no início do problema que não serve para nada. No problema anterior dos pintores, o texto todo era justamente a historinha que te levava à resolução do problema. Aqui não, começa com um texto. Então, vamos ver. A cada 4 anos, atletas de centenas de países se reúnem no país sede para disputar um conjunto de modalidades esportivas. A própria bandeira olímpica representa essa união dos povos e raças, pois é formada por 5 anéis entrelaçados, representando os 5 continentes e suas cores. A paz, a amizade e o bom relacionamento entre os povos e o espírito olímpico são os princípios dos Jogos Olímpicos. Parabéns pelo blá blá blá, hein? Agora vamos ao que interessa. Pronto, aqui tem o que interessa. Olha só, sabendo que a bandeira olímpica é um retângulo de 3 metros de comprimento por 2 metros de largura. Vamos anotar isso aqui, 3 metros de comprimento, 3 por 2, né? Então isso aqui é 2 metros, isso aqui é 3 metros. 3 metros aqui, 2 metros aqui, certo? Bom, então sabendo que ela é um retângulo de 3 metros de comprimento por 2 metros de largura e que o símbolo olímpico que fica no centro da bandeira, isto é o símbolo olímpico. Você sabia disso? Não sabia? Não teve o texto antes? O texto era para você saber isso, né? Olha aqui. O símbolo olímpico que fica no centro da bandeira ocupa uma área equivalente a um retângulo de 2 metros de comprimento por 3,5 metros de largura. Calma aí, isso aqui não é retângulo coisa nenhuma, mas ele não falou que é retângulo, ele falou que é equivalente. O que é uma área equivalente? Você tem duas figuras equivalentes, são quando elas têm a mesma área, né? Elas podem ter formatos diferentes, porém com a mesma área. Então ele está falando que esse símbolo olímpico é uma figura que é equivalente, ou seja, que tem a mesma área que um retângulo que tem as seguintes dimensões. Que dimensões? 2 metros de comprimento por 2/3 de metros de largura. Então, 2/3, 2 por 2/3, né? Então ele quer dizer que esse retângulo aqui é equivalente a isso aqui. Ou seja, isso tem a mesma área que isso, né? São áreas equivalentes, certo? Então ele está falando aqui que é equivalente, tá? Eu posso até calcular essa área, né? Ficou feio esse 2/3, né? 2/3. 2/3 do metro. Qual é a pergunta que ele faz? Essa aqui, ó. Qual a fração da bandeira que é ocupada pelo símbolo olímpico? A fração da bandeira, ou seja, quanto que é essa área dividido pela área total. Então, qual é a fração? Então, problema manjado, né? Que você pede uma fração, que é uma proporção entre dois valores. Tá, então eu vou calcular essa área aqui, calcular essa área total e vou dividir uma pela outra e vou ver quanto é que dá. Quanto é que vai dar isso aqui? A área desse retângulo, aqui não dá para calcular, é a área dos círculos, você não sabe ainda, né? Além do mais, tem essas interseções aqui entre os círculos, fica mais complicado o cálculo da figura por esse caminho aqui. Você não tem informações suficientes para calcular essa área aqui. Mas aqui você tem uma área que é equivalente a essa e é fácil calcular. Largura vezes comprimento, né? Então você vai multiplicar largura por comprimento. Isso vai dar a área desse retângulo aqui. Quanto é que vai dar isso aqui? 4/3. Então a área desse retângulo é 4/3. Ok. Agora, você vai precisar calcular a área do retângulo grandão também, né? Da bandeira olímpica. Quanto é que vai dar essa área aqui? 3 vezes 2. 3 vezes 2, isso aqui vai dar 6. Então, isso aqui é a área da bandeira toda e 4/3 vai ser a área desse símbolo aqui. O que o problema está pedindo é a fração da bandeira que é ocupada pelo símbolo. Ou seja, qual é a proporção, qual é a razão entre este valor e esse. Você vai dividir um pelo outro, né? Isso que é a fração
é a divisão entre os dois valores, né? Ou razão, ou a proporção. Isso pode ser chamado de todas essas formas aqui. Então isso aqui vai dar o seguinte, você vai pegar 4/3 e vai dividir por 6. 4/3 e vai dividir por 6. É só fazer essa conta. Como é que a gente faz isso aqui? Divisão de fração por um número inteiro, isso é moleza. Você pode lembrar que esse número inteiro aqui é uma fração aparente, no caso aqui 6/1, e aí você vai fazer divisão de frações. Como se faz divisão de frações? Você repete a primeira fração, você transforma numa multiplicação e você inverte a segunda fração, ou seja, você troca de lugar numerador com o denominador. Então, isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por 1/6, tá? Quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 4/18. 4/18. 4/18. Tem 4/18 aqui? Não. Por que que não tem? É porque elas estão simplificadas, tá? Vamos simplificar essa fração aqui para ver se dá uma dessas. Eu posso simplificar aqui por 2, né? Numerador e denominador podem ser simplificados por 2. Então, dividindo por 2 e dividindo por 2 aqui, isso aqui vai dar 2 nonos, né? 4 divide por 2 e 18 divide por 2. Vai dar 2 nonos. Então, essa relação aqui é a mesma coisa que essa. Então, olha aqui, ó. 2 nonos. Ok? Então, a resposta correta é a letra B de Bravo.